Vamos resolver juntos essa questão da Unifesp de 2019? A gente começa ali pela perigrafia, Silviano Santiago, Intérpretes do Brasil. E aqui a gente percebe que há um trechinho de Casa Grande Senzala do Gilberto Freire. Vamos lá para a gente ler juntos esse trecho. Mal a Casa Grande patriarcal não foi apenas uma fortaleza, capela, escola, oficina, santa casa, harém, convento de moços, hospedaria. Desempenhou outra função importante na economia brasileira. Foi também banco. Dentro das suas grossas paredes, debaixo dos tijolos ou mosaicos, no chão, enterrava-se dinheiro, guardavam-se joias, ouro, valores. Às vezes, guardavam-se joias nas capelas, enfeitando os santos. Daí Nossa Senhora sobrecarregadas, a baiana de tetéias, balangadãs, corações, cavalinhos, cachorrinhos e correntes de ouro. Os ladrões daqueles tempos piedosos raramente ousavam entrar nas capelas e roubar os santos. É verdade que um roubou o esplendor e outras joias de São Benedito, mas sob o pretexto ponderável para a época de que negro não deveria ter luxo. Com efeito, chegou a proibir-se, nos tempos coloniais, o uso de ornatos de algum luxo pelos negros. Por segurança e precaução contra os corsários, contra os excessos demagógicos, contra as tendências comunistas dos indígenas e dos africanos, os grandes proprietários, nos seus zelos exagerados de privativismos, enterraram dentro de casa as joias e o ouro do mesmo modo que os mortos queridos. Os dois fortes motivos das casas grandes acabarem sempre mal assombradas, com cadeiras de balanço, se balançando sozinhas sobre tijolos soltos que de manhã ninguém encontra, com barulho de pratos e copos batendo de noite nos aparadores, com almas de senhores de engenho aparecendo aos parentes, ou mesmo estranhos pedindo padres vossos ave-marias, gemendo lamentações, indicando lugares com botijas de dinheiro. Às vezes dinheiro dos outros, de que os senhores ilicitamente se haviam apoderado. Dinheiro de compadres, viúvas ou até escravos lhes tinham entregue para guardar. Sucedeu muita dessa gente ficar sem os seus valores e acabar na miséria devido à esperteza ou à morte súbita do depositário. Houve senhores sem escrúpulos que, aceitando valores para guardar, fingiram-se depois de estranhos e desentendidos. Você está maluco? Deu-me lá alguma coisa para guardar? Muito dinheiro enterrado sumiu-se misteriosamente. Joaquim Nabuco, criado por sua madrinha na Casa Grande de Maçangana, morreu sem saber que o destino tomara a aurama para ele reunida pela Boa Senhora, e provavelmente enterrada em algum desvão de parede. Em várias casas da Bahia, de Olinda, de Pernambuco, se tem encontrado em demolições ou escavações botijas de dinheiro. Na que foi dos Pires d'Ávila ou Pires de Carvalho, na Bahia, achou-se num recanto de parede verdadeira fortuna em moedas de ouro. Noutras casas grandes só se tem descavado do chão ossos de escravos, justiçados pelos senhores e mandados enterrar no quintal, ou dentro de casa à revelia das autoridades. Conta-se que o Visconde de Suassuna, na sua Casa Grande de Pombal, mandou enterrar no jardim mais de um negro supliciado por ordem da justiça patriarcal. Não é de admirar. Eram senhores, os das casas grandes, que mandavam matar os próprios filhos. Um desses patriarcas, Pedro Vieira, já avô, por descobrir que o filho mantinha relações com a mucama de sua predileção, mandou matá-lo pelo irmão mais velho. Bom, vamos lá. Então é um trechinho, né, gente, de uma realidade bem escancarada do que acontecia no Brasil no período colonial. Vamos ver o que é questão nos pede. Noutras casas grandes, só se tem desencavado do chão ossos de escravos, justiçados pelos senhores e mandados enterrar no quintal ou dentro de casa à revelia das autoridades. Galera, aqui é uma questão de literatura, uma interpretação literária, mas também muito uma questão de conhecimento lexical. Conclui-se da leitura desse trecho que, em relação às autoridades, os senhores de engenho assumiam um comportamento. Então vamos lá. A gente tinha ossos de escravos no chão, escravos justiçados pelos senhores e mandados enterrar no quintal, ou dentro de casa, a revelia das autoridades. Significa que as autoridades, elas permitiam isso? Elas não deixavam? Então, qual é o comportamento que os senhores têm em face das autoridades? E nesse caso aqui, o comportamento é um comportamento transgressor. A revelia, gente, a palavra revelia significa que não é algo autorizado, tá? Então, o comportamento descrito mostra que os senhores de engenho desrespeitavam as autoridades. Sendo assim, essa situação demonstra uma violação às normas, tudo bem? Revelia, então, é quando é não autorizado, beleza? Letra B, vingativo. Gente, o vingativo tá errado, porque apesar dos relatos de comportamentos violentos e cruéis, o texto não caracteriza que as ações eram feitas por vingança contra as autoridades. O senhor de engenho não fazia isso para se vingar da autoridade, ele fazia isso para se vingar
muitas vezes do próprio negro, do próprio filho, né, como, né, do próprio negro escravizado, do próprio filho, no caso ali, né, no final do exemplo se fala de um pai que matou o filho porque ele estava com uma mucama que ele gostava, tá? Então aqui, vingativo não pode ser em relação às autoridades. Letra C, submisso. Gente, revelia e submissão são coisas completamente diferentes, elas são opostas, né? Então aqui a gente tem os conhecimentos de inabilidade em conteúdo que levam ao desconhecimento do termo revelia, tá? Então revelia não significa submissão, revelia significa contradição, contraposição, não cumprimento de regras e leis. Letra D, isento. Pessoal, também temos aqui outro distrator aqui de interpretação indevida, porque não significa que ele estava isento, o senhor de Engenho estava isento das autoridades. Significa que ele atuava de forma a transgredir o poder das autoridades, beleza? Então não é a isenção. Letra E, respeitoso. Também o contrário ali, né? Em relação ao submisso, respeitoso, é ilógico a gente trazer isso, porque o texto aponta um desrespeito explícito à revelia, então vai ser esse desrespeito explícito. Combinado? Essa questão aqui é uma questão de nível fácil, ela depende basicamente de um conhecimento lexical ali da palavra revelia. Se você não sabe, já deixa anotado aí para não errar mais. Um beijo e até a nossa próxima resolução juntos. Tchau, tchau!